Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite. Oi, Lucas. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você me ouve bem? Oi? Você me ouve bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Aham, Perfeito, também te ouço bem. maravilha. Muito prazer e mais uma vez aproveito que a gente está aqui ao vivo para te agradecer, né, por você prontamente ter aceitado o convite que eu fiz no grupo, né, para quem não sabe, nós somos colegas do mestrado de Telesaúde Digital da UERJ e eu levantei essa pauta lá no grupo de pessoas que atuavam em telesaúde, saúde digital, que gostariam de falar sobre sua atuação profissional. E a Núria prontamente mandou mensagem lá e eu fui no privado chamar. Então, muito obrigado, Núria. E eu queria que você se apresentasse. Eu acho que ah, algo que eu vivencio, assim, e que eu acho que é muito legal, é quando a pessoa se auto-apresenta, né? Que aí ela mostra o que realmente ela acha importante para a apresentação. Assim. Então, eu te deixo bem à vontade para você se apresentar, tá bom? Não, tranquilo. Bom, boa noite. Obrigada, Lucas, pelo convite, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar essas experiências. A gente está, como você disse, num grupo bem rico, assim, de experiências do Brasil todo, né? Nós temos colegas de vários pontos do país. E a gente sabe que o Brasil é um país continental, então a gente tem realidades muito diferentes, né? Dentro de um mesmo país. Bom, meu nome é Núria Nanda, eu sou enfermeira de formação, sou gestora em saúde, né? E hoje eu gerencio um serviço de telesaúde no município de Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, né? Então, dentro da minha experiência profissional, eu já atuei aí dentro da atenção primária, né? Dentro da atenção especializada, núcleo de regulação, e veio mais esse desafio que era atuar no núcleo de telesaúde, né? E a gente sabe que, apesar das normativas, enfim, tudo é desafio, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma realidade de serviço público, que é a minha realidade, né? Eu trabalho no SUS, então, no SUS, tendo essa tecnologia, né, inserida dentro do SUS, tem feito muita diferença. Núria, e antes da gente entrar nessa parte da atuação em telesaúde, assim, me conta um pouquinho como que você, assim, da formação de enfermeira, foi parar em telesaúde, assim, porque eu acho que cada um tem uma entrada, assim, ímpar, né, no mundo da telesaúde, saúde digital. Me conta um pouquinho como que foi essa jornada sua, assim. Bom, eu sou formada aqui no estado mesmo, né, aqui na capital. Então, eu me graduei em enfermagem, e aí eu me especializei em enfermagem do trabalho, depois em gestão em saúde, depois em auditoria de enfermagem, auditoria de serviços Uhum, públicos, né, e em vigilância pública, e vigilância sanitária e saúde pública, né. Então, eu fui uhum, dessa parte, realmente. Aí eu fiz um mestrado em saúde da família, que era a minha área de atuação como enfermeira de estratégia de saúde da família. Trabalhei no uhum, interior, em algumas cidades do interior, e a gente foi conhecendo a minha realidade, né. Então, eu trabalhei um tempo em Dourados eu tive contato com o sistema SUS, que hoje é o sistema que o Ministério da Saúde disponibiliza, né, para atenção primária, de forma gratuita. uhum, E aí lá já tinha sistema implantado. Eu gostava muito de mexer com o sistema, né. Eu acho que o uhum. sistema é uma ferramenta muito importante, né, do nosso trabalho. Sim, De passar do papel, de pegar o papel, né. Eu gostava muito de ter ferramentas de trabalho digitais. E aí, depois eu vim para Campo Grande, comecei a trabalhar em Campo Grande, que ainda não utilizava esse sistema, né? E aí eu entrei numa equipe de implantação. Então, eu fiz parte da equipe de implantação do sistema SUS em Campo Grande, que foi um que desafio legal, imenso, foi um desafio, assim, bem imagino. grande, porque quando você vai implantar um sistema, tem uma realidade local, tem um processo de trabalho local, e aí você chega, né, com uma ideia de implantar um sistema, você tem que fazer o profissional entender a importância, o paciente ter paciência para, né, entender a importância de ter um sistema único, né? A gente fica lutando aí pela interoperabilidade, né, entre os sistemas, Sim, isso ainda é um desafio em Campo Grande que está em fase de adequação, e você tem que ajustar o processo de trabalho, tem que ter um computador na entrada, um computador no consultório, né, um computador para todos os setores sim, para o seu registro, como é em muitos serviços privados, né. sim. E a partir disso também, eu trabalhei na central de regulação, e aí dentro da central de regulação, quando veio a pandemia, né, quando surgiu a Covid, ela já era um serviço bem estruturado em Campo Grande, né, regulação ambulatorial, porque tem esse contato com o paciente, né, tem uma central de videofonia, e aí nós fomos o suporte do município, né, e alguns outros pontos, para fazer o acompanhamento do paciente com Covid. Então, nós Uhum. fazemos o monitoramento, né, o acompanhamento dos pacientes que eram suspeitos ou confirmados de Covid. E aí, a partir dessa experiência, foram surgindo novas demandas, né, e aí depois foi implantado um outro serviço de teleinterconsulta médica, que foi o que a gente iniciou aqui, a teleinterconsulta médica, em parceria, né, com outras instituições, e deu muito certo. E a partir dessa experiência a gente foi aprendendo, e tudo a gente vai aprendendo a trabalhar, né? A gente vai vendo a necessidade do serviço, a necessidade da população, e a gente vai adequando. Então, hoje, além da telemedicina, a gente também tem a telefisioterapia e a telepsicologia, né? Que são coisas Uhum. que também são bem inovadoras. Mas eu fui atrás dessa parte de formação mesmo por uma necessidade. Então, aí que eu fui pesquisar, né, informação, e aí foi aí que eu acabei achando realmente o mestrado, pela necessidade minha como enfermeira, que não tive isso na graduação, que não tive isso na formação, e que praticamente ninguém tem essa grade na Sim, formação, né? Porque é tudo muito novo. Apesar, né, da telesaúde não ser novo, ele já tem sim. muitos anos. Mas foi realmente nesse boom da pandemia que todos os serviços se desenvolveram, né, de forma mais rápida. Ah, legal. Alguns pontos que me chamam a atenção assim, na sua fala é que, apesar de ter sido uma necessidade, eu percebo que você já tinha um interesse, né, pelos sistemas em si. Então, eu acho que é muito legal, assim, a gente, como profissional de saúde, estar aberto, né, às novas tecnologias, novas ferramentas que vão surgindo, para a gente poder atuar, né? Sim. E, então, assim, acho que a necessidade, com certeza, como você falou, ela levou você a buscar, mas o seu interesse pessoal também, né? Porque eu acho que isso aí mostra um pouquinho. E aí você falou que tem a questão da telemedicina, né? Da psicologia e da fisioterapia. Nesse E, momento vocês ainda não possuem a questão da enfermagem em si. E me e conta um pouquinho, o serviço que vocês ofertam está mais voltado para a atenção primária?
Isso. Então, as demandas, elas são solicitadas pela atenção primária, né? Então, cada serviço, na verdade, cada foco, né, profissional, fisioterapia, medicina ou psicologia, a gente tem um fluxo de trabalho, né, um fluxo institucional. Mas, na psicologia, por exemplo, todos os nossos pacientes, eles vêm do CSEG, vêm do sistema de regulação. Então, a atenção primária solicita, né, e nós temos essa regulação, essa teleregulação, e nós absorvemos o paciente para a telepsicologia, porque tem uma série de fatores que a gente tem que considerar, né? Então, a gente tem que considerar o consentimento do paciente, a gente tem que considerar as condições de casa dele, se ele vai ter privacidade, se ele vai ter um ambiente, né, que é saudável para estar realizando esse atendimento. No caso da telepsicologia, que é só o profissional e o paciente, né? Tem que ter uma internet de qualidade, né, um celular. E a gente tem que entender que a gente está falando de uma realidade de uma população inteira, né? Não é só um recorte da população. Mas isso é acesso, a gente está falando de acesso. Então, quanto mais acesso para a população, melhor, né? Mas a medicina em si, nessa modalidade, então a gente sabe que a telemedicina tem 7 modalidades, né, de ser realizada, e a gente trabalha com a modalidade de teleinterconsulta médica, né, que ela é solicitada pelo profissional da atenção primária. Então, é aquele profissional médico, por exemplo, médico da família e comunidade, que é um especialista, né, ou generalista, que ele tem uma dúvida em cardiologia, em angiologia, enfim, e aí ele solicita, ele mesmo faz essa solicitação, né, de fazer uma consulta, uma teleinterconsulta para discutir o caso do paciente, porque isso faz com que a gente consiga ajudar na resolutividade a nível da atenção primária, né, a gente acaba evitando o encaminhamento desnecessário, a gente acaba qualificando esse encaminhamento para chegar mais rápido, né, então, quem precisa chega mais rápido. E aí a gente acaba dando suporte, matriciando esse profissional na atenção primária, né? Então dá muito certo. E hoje esse matriciamento ele ocorre de forma síncrona ou é assíncrono? Você sabe dizer? Todos os nossos atendimentos são síncronos. A gente só trabalha na modalidade síncrona, né? Através de webconferência. Hoje o seu cargo é de gestão, né? Gestão de serviço. Isso, eu sou o chefe de um serviço, né? O chefe de serviço da divisão de teleregulação, né? Que é o núcleo de telesaúde. Perfeito. E aí, pensando que nesse cargo não necessariamente você precisaria ser enfermeira, né? Mas ser enfermeira, profissional de saúde, para esse cargo é uma posição bem vista, né? Me conta um pouquinho como que a enfermagem ou essa visão holística te proporciona um gerenciamento melhor dessa questão. Eu acho que ser enfermeiro faz diferença, né? A gente sabe que, né, cargos de gestão, de coordenação, organização do serviço, eles podem ser ocupados por profissionais qualificados, por técnicos qualificados, né? Mas eu acho que a enfermagem faz diferença no momento em que ela enxerga o paciente como um todo, né? Então a gente precisa pensar na realidade do paciente, a gente precisa pensar nas queixas do paciente, e o enfermeiro, acho que ele tem bastante disso, né, de pensar tanto na assistência quanto na gestão. Nas unidades de saúde, os enfermeiros sempre foram gestores, né, de organizar muitos processos de trabalho com a equipe, né, mas ali a gente precisa ter uma orientação, né, então você trabalha com a agente comunitário, você trabalha com a equipe, você trabalha com a equipe de enfermagem, né, então a gente já tem, naturalmente, já tem essa, né, esse viés ali. Mas eu acredito que no serviço de telesaúde é importante porque ele faz a diferença, né, no olhar que a gente tem que ter com uma equipe toda. Então eu não tô falando só de médicos ali, e eu nem tenho enfermeiros, né, mas eu sou enfermeira, então eu tenho ali médicos, eu tenho psicólogos, eu tenho fisioterapeutas, que embora todos os profissionais sejam da saúde, que é o que está previsto no telesaúde, né, que é para todos os profissionais de saúde que são regulamentados no país, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Então, eu tive que me aprofundar na psicologia, eu tive que me aprofundar na fisioterapia, eu tive que me aprofundar na medicina, para trazer esses profissionais, porque como tudo é muito novo, você precisa se capacitar e capacitar o profissional para que ele entenda qual é o objetivo, qual é o alcance que pode ter esse tipo de modalidade de assistência, né. Então, eu vejo que é um campo, sim, para a enfermagem atuar, fora a enfermagem, né, que não é uma realidade nossa, que é uma realidade local, mas que é um campo para ser aí, né, trabalhado, assim como a nutrição e as outras profissões. Sim, com certeza. E Noé, falando um pouquinho sobre os desafios, as dificuldades que vocês enfrentaram, você já elencou alguns pontos, né, a questão da aceitabilidade, dos sistemas, mas me conta um pouquinho aí de como foram esses desafios, e só para entender um pouco melhor, vocês começaram a implementar durante a pandemia? Isso, que foi um processo construtivo, né? Então, na pandemia a gente tinha um tipo de teleatendimento que aí era por telefone, não era por vídeo, mas era síncrono, era em tempo real. Mas isso foi sendo montado. E naquela época a gente chamava de teleconsulta, mas aí depois veio uma normativa, né? Naquela época tinha um respaldo jurídico para o que estava sendo feito. Hoje existe outro respaldo jurídico, né? Que no caso da medicina, né? Veio, inclusive o CFM se manifestou antes do próprio Ministério, né? No quesito legislação, que o CFM ele publicou no começo do ano e o Ministério da Saúde ele veio no final do ano, né? Com a lei da telesaúde, orientando alguns pontos. Então, foi preciso, assim, a gente se adequar àquilo que é solicitado, que foi solicitado, né, enquanto profissionais. Algumas ferramentas vieram muito boas, então o CFM disponibilizou para os seus profissionais via plataforma a prescrição eletrônica, né, a certificação digital, isso é importante. Hoje a gente tem a certificação digital do GovBR, né, que é um direito de todo cidadão. Então, algumas coisas elas foram evoluindo mais rápido. Então, dos desafios que a gente teve, assim, primeiro, é capacitar os profissionais para eles entenderem do que se trata, né, então, se eu, como profissional, como gestora, tive que buscar conhecimento, esses profissionais, e a gente entende que o servidor, ele tem que buscar, muitas vezes, algumas coisas por conta própria, né, porque até para você se capacitar não tem tanto material, não tem tanta informação. As leis, elas são amplas e são generalistas, elas não trazem ali o detalhe da realidade local, isso a gente tem que estruturar, né, mas a questão de equipamento, a questão de alguns profissionais não terem tanta habilidade, né, com a tecnologia, a gente está falando de paciente, mas a gente também está falando de profissional que não está acostumado com tecnologia.
Então, Sim. tem que ser realizada essa capacitação com o profissional, tem que se estruturar enquanto serviço para ter essa oferta, né? E tudo isso juntando, são pequenos desafios, mas todos juntos, né? Viram um grande trabalho. Mas que a gente vê o resultado, assim, eu sempre falo que a gente tem resultados a médio, né? Curto, médio e longo prazo, Sim, né? concordo. Todo esse trabalho sempre dá esse tipo de resultado. Eu falo que um resultado rápido é esse dos profissionais que a gente capacitou, que já tinham alguma experiência em telesaúde e já entraram, né, na equipe para realizar teleatendimento. A médio prazo a gente viu o serviço se organizando, né, e a longo prazo a gente vai ter aí o resultado nas nossas filas, no acesso mais rápido, na satisfação do nosso paciente, do usuário do SUS, né, e o serviço chegando mais rápido a quem precisa. Com certeza. E aí, caminhando já para o final, né, você pensa, assim, claro que é uma visão sua quanto profissional, tá? Não estou te pedindo para você ter essa visão macro quanto sistema, mas você pensa que tem possibilidade de ampliar, por exemplo, para outras áreas, como a enfermagem que você citou, dentro do Campo Grande aí, da sua região? Eu acho que tudo é um campo fértil, sabe? Eu acho que tudo é um campo fértil e também a gente tem aí o Ministério da Saúde investindo, né, nesses últimos anos, nessa política de fortalecimento da saúde digital e os próprios conselhos se organizando, né, e as instituições, então eu acho que é um campo fértil para enfermagem, para nutrição, para farmácia, né, consulta farmacêutica. Então, eu acho que todas essas profissões, elas vão conseguir se inserir nos serviços, né? É preciso articulação, né? Mas eu acho que é muito possível e eu acho que todas essas ferramentas elas vêm realmente para agregar, né? Então a própria atenção primária, né? Ela tem a teleconsulta, na especialidade a gente tem condição de ofertar teleconsulta, sistema prisional a gente tem como ofertar teleconsulta e a gente está falando principalmente da gente reduzir o absenteísmo. Sim. Então o absenteísmo que é a falta do paciente no atendimento presencial, a gente já fez esse comparativo aqui em Campo Grande que representou que o acesso, né? Ali o absenteísmo do paciente, a falta dele na consulta e na consulta tinha um valor diferenciado, né, um número diferenciado. Então a gente viu que tem adesão, né, o paciente tem aderido, e isso tem mostrado que a gente deve estar no caminho certo, né? Então tem dado resultado positivo. A gente já está caminhando para o final, eu falei com você que é mais ou menos uns 30 minutinhos, né? Porque até porque você tem outro compromisso depois. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, eu acho que foi um bate-papo muito rico, assim. Queria ver, eu acho que nesse momento algumas pessoas passaram aqui, mas eu acho que não tem nenhuma dúvida. Mas eu acho que é mais nessa questão mesmo de te agradecer pelo seu tempo, mais uma vez. Eu acho que foi um bate-papo muito rico, porque eu ainda não tive a possibilidade de conversar com ninguém que está atuando na frente, assim, com o SUS, e eu acho que o SUS é lindo, assim, a gente tem... a estrutura do SUS é muito linda, só que falta muita ferramenta, instrumentos para que ele se concretize como sistema ainda, né? E cada vez mais surgindo tecnologia, sistemas, instrumentos para o profissional ofertar o cuidado, isso aí vai se tornar cada vez melhor, né? Então, assim, eu acho que a telesaúde ela vem muito com essa frente de você ofertar o cuidado para aqueles que estão mais distantes, trazer essa questão do matriciamento, né? Que a gente sabe que, por exemplo, regiões mais afastadas não têm muito acesso a especialistas, né? Então, essa questão do matriciamento é super importante. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho lindo pelo que você trouxe aí para mim. Sim, não, eu gosto muito, assim, é desafiador, mas a gente vai olhando, né, onde a gente está caminhando e onde a gente está chegando, e a gente vê o resultado, a gente tem pacientes que deixam de andar aí pelo menos 120 quilômetros por dia para acesso a uma consulta, uma teleconsulta, né, então a gente vê o resultado, e isso é importante para o paciente, a gente acha que não tem tecnologia no SUS, a gente tem muita tecnologia, e as tecnologias, né, tanto na assistência, enfim, diagnóstico, elas servem para que a gente traga segurança para o profissional e para o paciente, né, então as ferramentas hoje, elas têm esse intuito, além de acesso, e trazer segurança também, né, e realmente o SUS é um desafio, mas o SUS traz muito aprendizado para nós, né, ele no papel é bonito, na prática ele tem desafios, mas aquilo que a gente escolhe, né, enquanto profissional da saúde é muito importante, né? A gente está sempre estimulado a ir cada vez mais além, né? E o SUS é isso, o SUS é de todo brasileiro, né? Então a gente tem que realmente fazer. Certeza. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou deixar salvo aqui para depois as pessoas assistirem. Acho que é um bate-papo de super valor, assim, para todos que almejam, né, atuar na telesaúde, né? Ter um papel ativo dentro da saúde digital. E eu acho que esse papo vai contribuir muito para a minha rede aqui e espero para os colegas que venham ter acesso futuramente. Muito obrigado, tá bom? Lucas, obrigado pelo convite, desejo muito sucesso e que a gente venha conhecer mais experiências, né? Inclusive da rede privada também, que tem muito a nos ensinar, né? A gente tem que fazer essas parcerias para conhecer várias realidades, né? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.